Vamos abrir em Marcos 15, verso 22. 15, 22, podemos ler? Diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, Deus. Ensina-nos. Traz a cada um de nós a sua porção, a sua comida e a sua bebida. Confronta o nosso coração, Senhor, com essa parte da tua palavra. Amém. Podeis sentar. Há um bom livro que vocês podem comprar, de uma teologia bem simples, escrita pelo Packer e McGrath, Fundamentos do Cristianismo. E lá nesse livro tem uma frase que ajuda a entender o que está acontecendo aqui com Jesus. A natureza humana não adora Cristo, ela o crucifica. A natureza do homem não é o que aconteceu no domingo, quando ele entrou em Jerusalém. Lembram-se? A entrada triunfal, sentado no jumentinho, eles pegaram as palmeiras, fizeram tudo aquilo como se estivessem recebendo o rei. Mas naquela mesma cidade que fez isso no domingo, quando chegou, na sexta, ela crucifica Jesus. Então, a natureza humana, o homem, o mundo, a tendência dele é zombar de Deus, escarnecer de Deus, ignorar Deus, em relação a Jesus, que como nós, tem um corpo, não apenas tinha um corpo na terra, ele tem um corpo no céu, um corpo glorificado, um corpo que não morre, imortal. Mas a natureza do homem é crucificar e não adorar. É falar mal, é ignorar. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não consegue enxergar quem é Jesus. O enviado de Deus, Jesus que veio do céu, aquele que deixou a glória, o Rei da glória que vem, mas não vem como rei, vem como servo. E um servo que vem para esse momento, o momento da cruz. Esse é o momento principal do ministério de Jesus. Aqui é o grande momento. Aqui tudo muda na história da humanidade. É aqui onde vai ser selado na questão de como as pessoas vão responder aquilo que acontece na cruz. Qual a resposta sua para a cruz? E conforme for a sua resposta, é o seu destino eterno. Salvação, quando você olha, Jesus morreu pelos meus pecados. Ou então se você zomba, se você ignora o que Ele fez na cruz, a condenação de Deus pode vir sobre você. Você que me ouve aqui, agora.
se o mundo não olha Jesus como rei, não vai entender Jesus como o servo sofredor que morre na cruz por pecadores. Jesus não morreu na cruz por pessoas boas. Jesus não morreu por boas intenções, por bons projetos. Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu pela igreja. Morreu por mim. Morreu por você que crê nele. Jesus não morreu por todos, porque se ele tivesse morrido por todos, a morte dele é suficiente para salvar, e todos seriam salvos. Não. Jesus morreu por aqueles que creem nele. Porque senão, o sangue de Jesus seria desperdiçado. Porque como poderia ele derramar sangue, morrer por todos, e essas pessoas não serem salvas? Porque então, dependeria do homem ser salvo, então a salvação seria apenas só uma oferta que o homem que vai decidir. E aí lembre-se, quem é você? Você é uma pessoa que oscila. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está buscando muito a Deus, amanhã não consegue orar. Então pensa, como é que você ia conseguir chegar no caminho do céu? Jamais. Jesus morreu pela igreja. Ele morreu pelos seus irmãos. Jesus sai do tribunal de Pilatos, provavelmente às 6 horas da manhã, muito cedo. E Jesus então é levado a esse lugar, o Gólgota, que é o lugar da caveira. Um lugar que ficava fora de Jerusalém, porque era lá que crucificava-se os piores criminosos, os criminosos acusados de crimes bárbaros ou de infidelidade política. A caveira simboliza morte. Quando nós nos deparamos com algum produto muito perigoso, um veneno tóxico, o que nós olhamos? Qual geralmente é a imagem que está ali? Uma caveira. E o símbolo vermelho falando, não se aproxime, não toque. A caveira é símbolo de perigo. E Jesus foi ali, colocado naquele lugar. E ali ele foi pregado. Naquela madeira. Um carpinteiro foi pregado na madeira. Que ironia! Um homem que até os 30 anos trabalhava com a madeira, agora tem as suas mãos, seus pés pregados na madeira, mas não apenas pregado com os pregos, porque lembre-se que ele fala para os discípulos, olhem aqui, olhem minhas mãos. Se ele fala isso, porque tem marca, e essa marca foram por pregos muito grandes, mas ele também provavelmente foi amarrado nos seus braços para que o corpo ficasse ali. É isso que está acontecendo aqui com Jesus. Jesus está na cruz. E quando ele ficava ali, ele tinha que fazer uma força muito grande para respirar. Porque geralmente a morte na cruz era por asfixia. Ele morria por falta de ar. Ele não conseguia respirar. Ele tinha que fazer uma força. Ele tinha que fazer uma força para conseguir respirar, porque o corpo dele ia para frente, ele não conseguia respirar. E Jesus ficou nessa agonia por 6 horas, porque ele é crucificado 9 horas da manhã, mas ele morre às 15 horas da tarde. Ele fica 6 horas na cruz, 6 horas com sofrimento. E então ali no começo, ou quem sabe já para o fim, chega alguém e estica ali um caniço, um pedaço de madeira, e coloca ali para ele um pouco de vinho com mirra, e aquilo é uma espécie de um anestésico tentando diminuir a dor de Jesus, porque está vendo que Jesus está sofrendo. Afinal de contas, independente de como alguém que está ali olhando, é um ser humano que está ali, ele está sofrendo. Eles queriam então diminuir a dor de Jesus, mas qual é a reação de Jesus?
eu vou beber o cálice até a última gota. Jesus não vira o rosto para esse remédio amargo. Jesus não aceita o anestésico. Eu vou sofrer totalmente aquilo que o Pai preparou para mim. E esse cálice é a ira de Deus. É a ira. É a ira do Pai que está sendo derramado sobre o Filho. Um filho amado. Um filho que viveu com o Pai eternamente, mas que se encarnou e veio à terra. Jesus não quer uma anestesia. Ele quer fazer tudo aquilo que Deus espera dele. E o homem? E nós? Quantas vezes o homem, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, eles procuram anestésicos? Quantos anestésicos o mundo oferece? Quantas pessoas, de maneira enganosa, buscam na bebida um anestésico para diminuir o seu sofrimento, para diminuir o seu vazio, a sua dor? Quantas pessoas acabando com as suas vidas na bebida? Porque a bebida é um anestésico, mas no final ele é um depressivo. E as pessoas buscam o anestésico. Jesus não. Quantas pessoas que começam o caminho das drogas pela maconha e depois vão aumentando a intensidade do narcótico, e nós acabamos de ter uma decisão de quem não deveria decidir sobre isso, porque essa é uma decisão dos representantes do povo, eleitos pelo povo, que é o Congresso, mas a justiça decidiu que pode-se usar até 40 gramas de um entorpecente, e a gente não sabe o que vai acontecer com isso. Que Deus abençoe que haja uma decisão do Congresso revertendo esse tipo de decisão. Por quê? Porque no final as drogas não estão resolvendo o pecado do coração de quem está buscando ela. Na verdade, só aumenta mais pecados. E as pessoas começam na maconha, cocaína, e depois elas acabam no crack, depois elas acabam com a vida delas. Nós conhecemos essas pessoas. Essas pessoas muitas vezes são nossos parentes, são nossos vizinhos, nós conhecemos. Mas eles estão buscando um anestésico para a sua alma, estão buscando um alívio para o seu sofrimento, um alívio que só Jesus pode dar. Não está na droga, não está na bebida, não está naquela pessoa que busca um anestésico numa vida sexual desregrada, que vai trocando de parceiro como se trocasse de roupa, está usando uma coisa que Deus criou para ser santa, mas transforma então o sexo num tipo de droga, e as pessoas ficam viciadas e depois acabam na luxúria. Mas é um anestésico. Existe também um anestésico para a solidão, rede social. Pode ser que alguns de vocês estão usando o anestésico da rede social para tratar alguma coisa que falta de Deus aqui dentro, a sua solidão. Só que quanto mais você fica na rede, mais sozinho você se sente. E mais viciado você fica naquilo que não consegue ficar longe. Tanto é que essa expressão maratonar já mostra que é uma falta de controle do uso do entretenimento. Então deixa de ser entretenimento e passa a ser um narcótico virtual mental. Porque está faltando alguma coisa, então a gente vai ali maratonar naquilo, mas o problema está lá na alma, que só Jesus pode consertar. Lembre-se disso. Se você está perdendo o controle na rede social, algo está errado com a sua alma, você está buscando anestésico. Qual é a acusação de Jesus? Tinha escrito lá,
em hebraico, em latim, em grego. Acusação, qual é o crime desse homem aqui que está na cruz do meio? Rei dos judeus. É a acusação dele. A acusação de Jesus é um crime político. Ele é acusado de estar tentando começar um outro reino, ou colocando em perigo o próprio império de César. E é isso que os líderes judeus falam para Pilatos. Quando Pilatos pensa em liberar ele, fala assim: você liberar ele, você é inimigo de César. Tipo assim, não, vamos falar para Roma que você está liberando ele, porque ele falou que ele é rei. E aí esses judeus, líderes hipócritas, falam: César era nosso rei. Mentira. Mas era conveniente falar aquilo para condenar Jesus. Mas é interessante, né, que a acusação de Jesus ele é o rei dos judeus. Esse mesmo rei que, como diz Lucas, lá nos seus primeiros capítulos, os magos do Oriente vieram trazer, entre eles a própria mirra. A mirra ela traz, quando ele era uma criança, era um presente para o recém-nascido rei dos judeus. Agora a mirra vem ser um anestésico para quando esse rei está na cruz. O homem não consegue entender Jesus. Entende isso? É o mesmo Jesus que teve aquela experiência de ficar com o corpo glorificado, transfigurado, quando Moisés e Elias desceram e encontraram com ele no monte da transfiguração. É o mesmo Jesus, é que agora está na cruz. E como eu falei, é o mesmo Jesus que foi aclamado pela multidão na mesma cidade de Jerusalém. Bendito que vem no nome do Senhor. Hosana, Hosana. É o mesmo Jesus. Só que agora, esse rei está na cruz. O rei não está no trono. O rei está na cruz, num lugar chamado Calvário. Ele está na caveira. E quando ele está ali, o que ele escuta? Olha os versos. Olha o verso 29. As pessoas passavam e balançavam a cabeça. Foi se meter com o sinédrio? Isso que dá. Foi mexer com o sinédrio, eles são poderosos. Eles têm influência com Pilatos. Eles usam as próprias palavras de Jesus contra ele. Você não falou que ia destruir o templo, em 3 dias você construir de novo? Então agora, desce daí. Imagina Jesus estar ali, cumprindo a missão que o Pai deu para ele. E o que ele ouve? 2 vezes é que ele fala: desce daí, desce daí, desce daí que nós vamos crer em você. Você não ajudou os outros? Ele estava dizendo o seguinte: Jesus, pensa um pouco em você, Jesus. Mas Jesus, quando morre, ele não está morrendo por ele. Ele está morrendo, mas ele está morrendo por você. Porque a morte de Jesus é substitutiva. Ele está no meu lugar, ele está no seu lugar. Então, se ele desce, nós não temos acesso ao céu. Mas ele está escutando isso: desce daí, Jesus. Tipo assim, poupa a ti mesmo. O que Pedro falou para ele antes? Não, Jesus, de maneira nenhuma tu vais morrer, nós vamos te proteger. Era o pensamento de Pedro. O mundo escarnece de Deus. Os soldados disputaram a roupa dele. Por quê? Primeiro, porque a roupa de Jesus era uma roupa boa. Eles não conseguiram rasgar ela para dividir. Aí eles tiraram sorte para ver quem que ia ficar, porque era uma roupa boa, custava dinheiro. E, gente, não é como hoje. Roupa naquela época passava, era herança de família a roupa. E eles então disputam a roupa de Jesus. O sinédrio insulta ele, os soldados insultam ele, um povo insulta ele, os ladrões que estão da direita e da esquerda insultam, todo mundo insulta ele, balançam a cabeça dele, falam tantos improspérios para ele. O mundo escarnece de Deus. Jamais o mundo vai ter amizade com Deus, guarde isso no seu coração.
O mundo nunca vai facilitar a vida da igreja. Na verdade, o mundo vai se levantar contra a igreja, porque é a igreja que vai falar de Deus. E quando a igreja fala de Deus, o mundo zomba e o mundo se levanta. Cala-te, igreja, não queremos saber de Deus, céu e inferno. É assim que o mundo age. Nos grandes teólogos americanos, Edwards, quando chega esse momento agora, né, Jesus e um ladrão de cada lado, ele fala assim: cadê aqueles dois discípulos? Cadê aqueles dois discípulos de Jesus, alguns capítulos atrás, Tiago e João, que falam assim: Jesus, nós queremos ficar do seu lado no teu reino, lembra disso? Jesus, nós queremos ficar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Cadê esses discípulos? Cadê eles aqui agora? Olha que ironia, eles queriam ficar do lado. Mas eles fugiram quando Jesus foi preso. Eles abandonaram. Se bem que João depois volta e ele acompanha o final agonizante de Jesus na cruz do lado da mãe de Jesus, Maria. Ele está ali. Mas percebe aqui? O pedido de João e Tiago a Jesus é: nós queremos os melhores lugares no reino. Era um pedido o quê? De vaidade. Eles queriam honra própria. Eles não estavam pedindo: Jesus, quando eu estiver sofrendo, eu quero estar do seu lado. Não. E aí, olha para você. O que nós pedimos para Deus? Geralmente, como são as nossas orações? Por que nossas orações às vezes são maus? Porque geralmente as nossas orações, elas são: Senhor, me dá, eu quero, me dá. Senhor, eu estou sendo tão bonzinho, eu fiz tudo que o Senhor mandou, o Senhor tem que ser bom para mim. Mas é aquela oração assim: Senhor, eu sei que te seguir é um discipulado onde eu tenho que carregar a minha cruz. Senhor, e quando chegar o dia difícil, que a minha cruz ficar muito pesada, o meu pedido, Senhor, é que o Senhor me dê força para mim não te negar, para que eu não peque quando a tentação vier sobre mim, Senhor. É essa a nossa oração? A nossa oração é pedindo forças do Espírito para poder levar a nossa cruz? Ou a nossa oração é: Senhor, eu mereço, Senhor, me recompensa, Senhor, eu sou teu filho, Senhor, sou seu herdeiro, Senhor, o Senhor precisa me dar o melhor, porque tudo é seu. Será que nós não somos igual Tiago e João? Vaidosos? Como que é triste quando às vezes isso acontece dentro da igreja e as pessoas começam a disputar por vaidade algum tipo de lugar na igreja, alguma posição. Sendo que quando Jesus fala sobre igreja, ele fala: você quer ser o primeiro? Você vai ser o primeiro que vai servir. Você vai limpar o pé dos outros. Você vai colocar o interesse dos outros acima dos seus. Então aqui, nesses versos, nós podemos olhar o que é a cruz de Jesus. O que a cruz significa? O que acontece na cruz? Porque aqui é um momento decisivo. Aqui é um momento decisivo da sua vida. Só que você não olha assim. Você não olha, você olha assim. Que aqui é um momento decisivo. Aqui, as suas dívidas foram pagas. Aqui, agora na cruz. A sua conta está sendo paga e você sabe o tamanho da sua conta, você sabe os seus pecados, você sabe a tua maldade, você conhece o seu egoísmo, você conhece a sua falta de misericórdia, mas é aqui que Deus está tratando isso tudo. Ele está pagando o seu pecado, é na cruz. Lembrando que muitas pessoas hoje, elas querem ter uma comunhão com Deus, mas ela quer desviar da cruz. Aí o que ela quer? Não, eu quero ter uma comunhão com Deus igual Adão tinha. Qual era a comunhão de Adão?
Adão, antes do pecado, ele tinha livre acesso a Deus. Adão não precisava de mediador, ok? Entende isso? Adão, antes do pecado, não precisava de mediador. Ele ia direto a Deus. Ele aprendia todas as coisas pelo quê? Pelo relacionamento com Deus. Mas quando ele peca, ele se torna mal. Depois ele é expulso. E a partir de agora ele precisa do quê? Ele precisa de um mediador. Mas o homem, muitas vezes pessoas que conhecem a Deus, que leem a Escritura, eles acham ainda que o mais importante é buscar o poder de Deus, direto com Deus. Aí as experiências é o mais importante. Sabe o que é isso? É, mesmo que seja um pecador convertido, perdoado, mas que ele está tentando se desviar da cruz. Toda vez que você vê uma pessoa, que ela está mais preocupada em obter o poder e ter experiência, lembre-se, pode ser um cristão, mas ele está tentando desviar da cruz. Mas a cruz é o momento decisivo do ministério de Jesus. E como não vai ser o meu momento também? Porque é da cruz que flui perdão. É da cruz que eu posso ser reconciliado com Deus. Não é nos poderes dos dons, não é no poder do Espírito quando alguém é curado, não é. Jesus curou muitos. Jesus ressuscitou muitos, expulsou demônios, muitos, mas tudo isso não são os momentos mais importantes do ministério dele. Aqui é o ministério. Tanto é verdade que onde que foi o momento mais agonizante dele? No Getsemane, antes de chegar aqui, algumas horas antes de chegar aqui, ele não teve agonia quando ele estava expulsando demônio. Ele não teve isso quando ele estava curando pessoas, ressuscitando mortos, não teve. Percebe? Na cruz, está tudo o que você precisa. Só que tem que crer nisso, né? Que a cruz tem tudo o que você precisa. Só que quando você não entende isso, você vai buscar os atalhos e pior, o diabo vai começar a te enganar, mesmo sendo filho de Deus, que as melhores coisas são as coisas que estão na bandeja do mundo. E que o diabo faz chegar bem bonito para você. Percebe isso? Porque ele quer te afastar da cruz. Porque cruz é renúncia. Cruz é confessar: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, me perdoa. Senhor, o pecado está acabando comigo, o pecado está tirando a minha alegria, o pecado está tirando a minha paz. Percebam? Essas lutas todas são travadas na cruz, não nas guloseimas do mundo. Isso não é travado na hora que tem a experiência de poder com o Espírito Santo. Isso não está sendo travado. Quando Deus pode até te usar para abençoar alguém até ser curado, ou expulsar o demônio de alguém, não. Mas é na hora que o seu coração está sendo trabalhado. E o nosso coração é trabalhado na cruz. É na cruz que você foi libertado. É na cruz que você foi perdoado. É lá que nós tivemos a grande revelação de quem? De quem nós somos. O que a cruz mostra para nós? Como um grande espelho de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha para a cruz como um espelho. E quando você olha para ela, você tem que ver: eu sou mau. Eu preciso de Deus. É isso que eu preciso. Senhor, o Senhor precisa mudar meu coração, porque eu não aguento mais ser desse jeito. Eu estou cansado. Você está cansado do seu pecado? Você está cansado de cair na mesma tentação? Você está cansado de viver faltando aquela água abundante que Jesus prometeu? Você está cansado disso? A fonte é a cruz. Na cruz tem tudo o que nós precisamos. Mas lembre-se, sempre o seu coração vai tentar desviar você do centro que é a cruz, para você chegar por outro meio. Não tem outro caminho até Deus se não for por meio da cruz de Jesus, amém. Não tem outro caminho. Mas o mundo fala que tem outras maneiras de chegar, outras maneiras de olhar. Porque quando você conversa com alguém intelectual, alguém inteligente conforme o mundo, e ele olha para a cruz, o que ele vai falar?
cruz, mas a cruz não tem lógica. Como assim que Deus mandou o Filho dele? Se Deus é um Deus de amor, Deus vai mandar o Filho dele morrer numa cruz para sofrer daquele jeito? Isso não faz sentido. Na inteligência humana, a cruz é uma loucura. Então o inteligente, o homem, ele fala, não, existe uma outra maneira de eu chegar até Deus, que não pela cruz. E ainda tem o caminho também dos moralistas. Quem são os moralistas? Não é preciso a cruz. Por quê? Porque Deus conhece as pessoas falam assim, Deus conhece meu coração, eu faço tudo certinho, eu sou bom filho, bom marido. Então ele acha que a moral é algo que pode agradar a Deus, e na mente dele, enganada, pode substituir a obra de Jesus na cruz. O mundo pensa isso. Por isso que eles não querem se submeter a Jesus e confessar que são pecadores, porque falam, não, eu vou confiar na minha moralidade, eu vou confiar na tradição da minha família. O que nós precisamos entender é que se nós somos cristãos de verdade, a cruz com o nosso corpo tem que ser uma única coisa. Assim como o corpo de Jesus ficou ali pregado na cruz, aquela cruz que cada um de nós tem, que é a renúncia, que é o discipulado, é o sofrimento por causa de Deus, o sofrimento por causa de Jesus, por causa do Evangelho, tem que estar grudado em nós. Nós temos que viver com essa cruz, é a nossa parte do sofrimento, que vem da parte de Deus. Esse é o verdadeiro cristão, porque é na cruz que os seus maiores inimigos foram vencidos. O diabo, a morte e o pecado e a maldade do seu coração. A maldade do seu coração foi vencida na cruz. Uma coisa importante, uma coisa que você tem que ter muito forte na sua mente, muito forte. Você precisa olhar para a cruz e crer de maneira muito intensa, de maneira que como se o próprio Espírito estivesse escrevendo essa verdade no seu coração lá dentro, que esse castigo que veio da parte de Deus para Jesus é para livrar você da condenação dos seus pecados. Entenda isso. O castigo que veio sobre Jesus é para livrar você da condenação dos seus pecados. Existe algo mais importante para você resolver? O que é mais importante? Existe algo mais importante para resolver do que os seus pecados que acabam com você? Porque os seus pecados não confessados, não perdoados, te levam para o inferno. E posso falar? Não tem saidinha no inferno. Não tem. Não tem tribunal de justiça para conceder, ficar alguns dias e voltar. Lá entra e fica para sempre. Por isso que a cruz é a única maneira de resolver o seu mais importante e pior problema, o seu pecado. É o problema mais importante. Se vocês querem ficar sem dormir, fiquem sem dormir, porque você está preocupado com o seu pecado. Ok, mas aí lembre-se, Jesus morreu pelos meus pecados. Então eu confesso e eu recebo perdão. Eu fico em paz e eu durmo. Agora não. Está ficando sem dormir por causa de problemas menores. Mas então se o principal problema seu foi resolvido, você não tem motivo de se alegrar em Deus e de viver para Ele. O rei foi para a cruz. Se o rei foi para a cruz, ele está então te chamando, sofra comigo pelo mundo. Quando você olhar para a cruz, você tem que lembrar, Jesus sofreu na cruz, para que o mundo pudesse enxergar o amor, a justiça de Deus. Mas o mundo não enxerga isso sem um espírito, mas você que tem um espírito, você pode enxergar. Então lembre-se, quando você estiver sofrendo por causa de Jesus, quando você estiver sofrendo por causa da igreja, quando você estiver sofrendo por causa do Evangelho, isso é por causa de Cristo, mas isso é para que você possa, então, dar um testemunho, que mesmo sendo maltratado pelo mundo, você ainda vai
oferecer uma saída, que é o Evangelho. Sendo maltratado, qual a melhor resposta quando alguém trata mal você? Leva o Evangelho. Porque o que essa pessoa precisa não é parar de fazer mal para você, ela precisa parar de pecar, mas é só o Evangelho que pode mudar o coração dela. Jesus foi para a cruz, presta atenção, para que você sofra por causa da igreja. Como assim, pastor? Porque tem irmão que vai pisar no seu pé, tem irmão que vai apertar a sua mão e vai te machucar, tem um irmão que vai magoar você. E quando você então pensar em desistir de Jesus e da igreja por causa disso, lembre-se, não, essa é minha cruz, eu vou fazer isso por causa de Jesus, eu vou sofrer isso por causa do Evangelho, mesmo que eu esteja sendo injustiçado, mas essa é minha cruz, Jesus sofreu por mim, eu sofro pela igreja, eu sofro pelo irmão, eu sofro por causa de Jesus, a igreja entende isso. Você é chamado a sofrer, como Jesus foi chamado a sofrer. Jesus sofreu por você, sofra pelo irmão, sofra pelo perdido, para que Jesus seja conhecido por eles. O que o mundo precisa ouvir? Jesus foi crucificado por causa do pecado dos pecadores. O que Paulo fala lá em Coríntios, quando tinha muitas pessoas que eram eloquentes na pregação? Por exemplo, Paulo era uma pessoa eloquente, Apolo era eloquente, Paulo não era. O que Paulo fala? Eu decidi saber uma coisa só entre vocês, coríntios, Jesus Cristo e este crucificado. Era a mensagem de Paulo para a igreja. Jesus Cristo foi crucificado, morreu por causa dos seus pecados e ressuscitou para a nossa salvação. O rei foi crucificado, Jesus foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Preste atenção, escute bem o que eu vou falar. Não arrisque, olhe para mim, não arrisque. Eu apelo ao seu coração, não arrisque perder a sua vida. Não arrisque perder a sua vida vivendo numa vida sem fé verdadeira em Jesus. Você sabe o que é uma fé verdadeira? Uma fé verdadeira não quer simplesmente continuar vindo na igreja. Uma fé verdadeira é confiar totalmente em Jesus, que Ele perdoa os seus pecados. Não continue se arriscando, por favor, eu peço. Não continue assim, porque você não sabe a hora que a morte chega, porque ela não avisa. Não arrisque o seu futuro. Nessa noite, fale com Jesus, confesse a Ele, fala: Jesus, me ajuda a confiar somente em Ti, me ajuda a crer que o Senhor perdoa os meus pecados, porque quando você crê assim, a sua vida é transformada, e você então para de viver do seu jeito, os seus objetivos mudam, e então o seu principal objetivo é amar a Deus. E aí você vai amar a Deus mais do que você tem, mais das coisas que você deseja, e você vai amar mais a Deus do que a sua família. Escuta isso, quando você ama Jesus sobre todas as coisas, você ama Ele mais do que esposa, mãe, pai, filho. É esse tipo de amor que Jesus espera de você. Vocês estão entendendo? Pastor, é difícil, lute! Eu luto também, lute! A Escritura te ajuda, o Espírito te ajuda. Porque enquanto você está lutando, o Espírito te visita e você fica cheio de paz. Senhor, é uma luta diária nisso, mas eu te amo acima de todas as coisas. Eu te amo mais que a minha família. Senhor, o céu é bom, porque o Senhor está no céu, aleluia. Um dia o rei voltará. Ele veio como um servo sofredor. Mas lembre-se, ele estava na glória, ele deixa a glória. Ele se torna homem, ele vem como servo sofredor, ele é crucificado, ele morre na cruz, ressuscita, ele ascende, ele volta aos céus, mas um dia ele vai voltar para buscar
A igreja. Ele vai voltar para buscar os seus. Interessante, quando ele volta para buscar o povo, mas tem um povo que já morreu, que está com ele, que veio com ele. Então é Jesus voltando com o povo que está no céu, encontrando com o povo que está na terra. E isso é o quê? É o cumprimento de Apocalipse, novos céus e nova terra. Nós vamos viver para sempre com Jesus sem pecado, sem morte, sem maldade, sem injustiça. Ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, continue seguindo as pegadas de Jesus, levando a sua cruz. O rei esteve na cruz, mas ele ressuscitou. E ele vai voltar para receber você para o reino dele para sempre. Amém.